Dom Luciano, um irmão, um amigo, um pastor e, acima de tudo, um grande profeta. Dom Luciano foi um exemplo de vida para todos nós. E nós aqui da Zona Leste aprendemos a amá-lo mais e ficamos sempre felizes com a sua presença. Nós que acompanhamos a sua vida, a sua luta e pudemos caminhar um pouco junto com ele e o amor que nós temos por ele. Até hoje, ele está com Deus, mas ele permanece em nossos corações. Ele sempre transmitiu amor, paciência. Ele sempre teve um carinho especial de nos ouvir, de nos escutar. E toda vez que ele me ouviu, ele sentou e punha sempre o seu ouvido perto de mim. E sempre com a mão dele me deu bênçãos especiais. Eu amo Dom Luciano porque ele nos amou todos os seres humanos. Ele era uma pessoa doce. Ele era o doce da criança. Ele era o doce de Jesus. A vida de Dom Luciano é a encarnação do amor. A encarnação da compaixão, da bondade, da ternura, da atenção. Dom Luciano é o questionamento, é o desafio. Dom Luciano é o sim e é o não. Dom Luciano é, em alguma forma, a contradição. Ele sempre dizia, é o contrário. Quando a gente dizia para ele, Dom Luciano, que bom que o senhor chegou. Ele dizia, é o contrário, que bom que eu estou vendo vocês. Então Dom Luciano sempre trabalhava essas polaridades da vida. Era o homem das grandes coisas e das pequeninas. Dom Luciano prestava atenção numa lágrima, mas prestava atenção nas grandes decisões políticas do Brasil e do mundo. Era o homem que viu os grandes rumos da igreja, mas era capaz de olhar uma criança dormindo na celebração e envolvê-la de carinho. Falar de Dom Luciano é uma vida. A minha vida está muito misturada na vida de Dom Luciano, a vida dele e na minha. Dom Luciano é a mão que afaga, mas que mostra também o caminho. Uma das coisas que para mim foi assim muito importante é sentir que ele nos convocava, mas ele nunca nos deixava só. Então ele era o irmão que estava durante o dia, durante a noite, às vezes chegava meia-noite, mas estava lá sempre, o que vocês precisam? O que nós temos que fazer ainda? Quando ele dormia, tenho certeza que ele não estava dormindo. Ele estava diretamente conversando com o Pai, porque todo mundo achava que ele estava dormindo e ele... O que acontecia? Ele imediatamente lhe dava a resposta que as comunidades precisavam, que os grupos estavam discutindo, ele já resumia e dava sempre um avanço, sempre uma esperança, sempre algo a mais que a gente precisava andar. Eu trabalhei muito ao lado de Dom Luciano na Pastoral de Juventude, numa época muito difícil, que os jovens estavam muito perdidos, pós-ditadura, e ele cobrava da gente um curso de crisma que fosse contemporâneo, mas que tivesse muito da presença de Jesus. Ele tinha um espírito de poeta, ele costumava dizer também uns versinhos mais ou menos assim: prego Cristo, prego Paulo, prego Tiago, prego Pedro. O Evangelho é a palavra viva para aqueles que não têm medo. Aprendi muito com Dom Luciano. A minha vida foi, com certeza, na periferia, foi pautada no exemplo de Dom Luciano como pai, pastor, amigo, servidor, aquele que veio realmente para ser o servidor dos pobres, aquele que soube lavar os pés, aquele que soube estar a serviço. Foi ele que nos convocou para o trabalho dos cortiços, e que foi muito difícil, mas que ele sempre estava presente, fazia celebrações conosco nos cortiços. Ele estava com o sem-teto, com o sem-terra. É ele que estava junto sempre nos despejos. Quantas vezes Dom Luciano estava junto conosco naqueles despejos difíceis, mas ele estava lá como pastor, se colocava na frente, estava sempre defendendo as crianças. Então eu acredito assim que Dom Luciano no céu
Ele é um grande intercessor, porque ele voltou à casa do Pai, mas ainda está conosco. O que me marcou em Dom Luciano foi justamente o primeiro encontro. Foi nesta mesma casa. Eu lembro que eu cheguei aqui num domingo à noite e na terça-feira, quase começo de madrugada, eu estava pintando o quarto que eu iria morar. E em determinado momento da noite, eu, em cima de uma escada, chega um homem com um terninho surrado, preto, muito simpático, e começa a fazer pergunta para mim. Eu quis descer da escada, ele diz: não, continue ainda, fique fazendo o que você tem que fazer e vamos conversando daqui. E ele ficou mais de meia hora conversando comigo. Depois que ele foi embora, eu terminei o que tinha que fazer, eu desci e perguntei ao reitor: Padre Celso, veio um homem aqui, muito simpático, um senhor de terno preto, muito simples, fez um monte de perguntas sobre minha vida. Não sei quem ele é, não sei o que ele queria, porque ele estava tão interessado em saber quem eu era. E Padre Celso disse: aquele que conversou com você é seu futuro bispo. Dom Luciano, em minha vida, tem essa marca, a marca do amor, o amor de alguém que ele não conhecia, o amor de alguém por quem ele iria poder contar pela vida toda, como pôde contar comigo. E eu sei que, de junto de Deus, eu posso contar também com São Luciano em minha vida. Eu era assim, bem novinha, e ele foi numa reunião na igreja Nossa Senhora de Lourdes, e eu perguntei para ele: Dom Luciano, como é que a gente perdoa e não esquece? Porque geralmente a gente diz: eu perdoo, mas não esqueço. Então ele respondeu para mim, e na ocasião eu não fiquei satisfeita com a resposta, mas ele disse assim: olha, Marlene, a gente é assim, a gente perdoa e não esquece a pessoa que a gente perdoou. Cada vez a gente vai amá-la mais. Dom Luciano uma vez ligou para mim tarde da noite e perguntou: você está bem, Padre Júlio? Eu disse: estou bem, Dom Luciano. Ele disse: você se alimentou? Eu falei: sim. Você rezou? Eu falei: rezei, Dom Luciano. O senhor queria alguma coisa? Ele falou: ah, sabe o que é? Eu estou longe e o Jaime caiu lá no Largo do Belém e está com a cabeça sangrando e eu vou demorar para chegar. Você pode ir lá buscar o Jaime para mim? E eu fui lá buscar o Jaime para levar para o hospital. E Dom Luciano, de longe, estava sintonizado com o que estava acontecendo perto. Então, são muitas as situações que mostram um coração feito só de amor, só de compaixão. De se preocupar com a pessoa que estava caída na rua e se preocupar com os caídos da história. Falar de Dom Luciano é lembrar da figura de pai, de pastor, é lembrar da figura do verdadeiro amigo, daquele que é preocupado, é sensível, é humano. Lembrar de Dom Luciano é lembrar de Deus.